Olá, gente linda! Este é o Vozes da Cor Podcast, uma produção da CRED12 através da Política Nacional de Equidade e Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola, PNERQ, e dos Agentes de Gestão da Inovação Educacional, AGIs. Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo numa pesquisa acadêmica bem interessante. É uma dissertação de mestrado lá da PUC de São Paulo. Isso mesmo. E ela investiga o papel, fundamental da literatura, sabe? Especialmente a do Daniel Munduruku. Para quê? Para ajudar a preservar e também a divulgar as culturas indígenas aqui do Brasil, que são riquíssimas. Riquíssimas e muitas vezes pouco conhecidas, né? Exato. Então nossa missão aqui é tentar tirar um néctar, as ideias mais importantes de como essas histórias, agora no papel, ajudam a manter vivas tradições que vêm de muito, muito tempo atrás. Vamos lá. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. A pesquisa, logo de cara, ela já aponta uma coisa crucial, eu diria. Que seria? Essa literatura indígena de hoje, sabe? Apesar de ser recente no formato impresso, Sim, comparado com séculos de tradição oral, é bem recente. pois é, mas ela carrega uma força, uma pulsação que vem dessas tradições orais milenares. Totalmente. E aí que entram figuras como Daniel Munduruku, né? São centrais nesse movimento todo. Faz todo sentido. E o que eu acho fascinante, assim, é justamente essa conexão com a oralidade que você falou. A dissertação até traz um termo, oralituras. Já ouviu falar? É da Leda Maria Martins. Oralituras, interessante. Explica um pouco mais. É a ideia de que nessas culturas a palavra falada não se separa da performance, sabe? Os gestos, a dança, a música, tá tudo junto, é uma coisa só. Entendi. Não é só o texto, é o corpo falando junto, a melodia. Isso. Só que historicamente, a visão que veio da Europa, né, a eurocêntrica, desvalorizou muito isso, porque não era escrito no papel deles. Ah, claro. O padrão era o livro, a escrita formal. Exato. E por não se encaixar nesse padrão, essas formas de saber foram, na prática, silenciadas, né? Abafadas. Mas aí fica uma questão, né? Como é que essa riqueza toda da oralitura sobrevive quando vai para o papel? Não se perde algo essencial nessa tradução para um formato tão diferente? Um formato que, historicamente, foi usado para tentar apagar essas culturas? Olha, essa é uma tensão muito real, e a pesquisa entra nisso. É um desafio gigante, sim. Os autores indígenas de hoje, eles estão o tempo todo negociando essa passagem, Negociando como? tentando trazer elementos da performance, do ritmo da fala, da visão de mundo oral para dentro de um formato que é mais estático, né? O livro. É quase como hackear o sistema por dentro. É um jeito de ver, é parte da luta. Usar a ferramenta que foi imposta, a escrita, mas subverter ela para expressar uma visão de mundo totalmente diferente, tentando manter a essência viva, mesmo que adaptada. E é nesse contexto que o Daniel Munduruku se destaca tanto, né? Uma voz muito potente. Sem dúvida. Ele é indígena do povo Munduruku, filósofo, educador, tem doutorado pela USP, né? Sim, pela Universidade de São Paulo, e é um autor super premiado. Nossa, sim, Prêmio Jabuti, reconhecimento da ABL, a Academia Brasileira de Letras, até da Unesco. É um currículo impressionante. E a pesquisa foca num ponto-chave, como ele usa a literatura, principalmente a infanto-juvenil, como uma ferramenta pedagógica. E olha só, também política. Ah, isso é fundamental. Não é só contar história para criança. De jeito nenhum. Livros como Contos Indígenas Brasileiros não são só contos. São tipo atos de afirmação cultural, sabe? Para fortalecer a identidade indígena nas novas gerações. É quase como usar a literatura infantil, que parece inofensiva, para lutar pela sobrevivência cultural. Exatamente. E se a gente amplia um pouco o olhar? O trabalho do Munduruku não está sozinho, né? Tem mais gente importante nesse cenário. Com certeza. Ele faz parte de um movimento bem forte que tem nomes como Ailton Krenak. Que entrou para a ABL recentemente. Pois é, e tem a Eliane Potiguara, o Davi Copenau Yanomami, muitos outros. Mas o ponto aqui não é só fazer uma lista, sabe? É entender o que isso significa coletivamente. Que seria? É uma virada estratégica, eu diria. Eles estão se apropriando da escrita e até de espaços como a ABL, que historicamente excluíam,
para desmontar as narrativas antigas, coloniais, de dentro para fora. Exatamente. E a pesquisa mostra os desafios disso, né? Ter que escrever numa língua que muitas vezes foi imposta. Lidar com estereótipos super antigos. Sim, como o próprio termo índio, que autores como Cacau Herage Cupé questionam, né? Faz sentido. E usar a escrita como uma trincheira mesmo para resistir ao apagamento cultural. E a Lei 11.645, que a pesquisa cita. Aquela que obriga a ensinar história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. É um marco legal importante, sem dúvida. Um passo, mas a pesquisa também nota que o mercado editorial viu aí um nicho, né? Tem esse outro lado. Entendi. Bom, para a gente ter uma ideia mais concreta, a dissertação analisa alguns contos específicos do Contos Indígenas Brasileiros do Munduruku. Legal. Quais, por exemplo? Tem um mito munduruku chamado Do Mundo do Centro da Terra ao Mundo de Cima. Interessante o título. Quem narra é o criador Carus Sacaibê. E a história não só explica como o povo munduruku surgiu, mas também fala muito sobre união, sobre como a força vem do coletivo. Que bacana, isso conecta direto com a visão de mundo deles, né? Totalmente. E tem outro que você mencionou antes, o roubo do fogo. Sim, esse é do povo guarani. Ah, conheço essa história. É linda. Uma metáfora sobre solidariedade, né? Exato. Ensina que o conhecimento que ali é o fogo não pode ser de um só. Tem que ser compartilhado. São esses detalhes, essas narrativas, que trazem a cosmologia, os valores desses povos para perto da gente, né? Criam pontes. Exatamente. Fica muito claro que essa literatura, e a pesquisa reforça isso, é uma forma de militância ativa. Sim, é ação política pela palavra. É o que artistas como a Marina Peralta e a Catu Mirim, que a fonte cita, chamam de retomada. Retomada é um termo forte e preciso. E materializa aquele conceito de lugar de fala, né? Que a Djamila Ribeiro discute tanto. Perfeito. São os próprios indígenas contando suas histórias com as suas vozes, a sua perspectiva. E qual o impacto disso na prática? Olha, o impacto é gigante. Primeiro, desconstrói aquelas visões antigas, sabe? Ou romantizadas demais, ou selvagens, como as do José de Alencar lá no século XIX. Ah, sim, o índio idealizado ou o bárbaro. Isso. E afirma a presença, a agência, os direitos dos povos indígenas hoje, no agora. Então a escrita vai além de só comunicar. Muito além. Ela se torna uma ferramenta poderosa de luta política, sim, mas ao mesmo tempo de preservação e de celebração da cultura. Faz todo sentido. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou, o que realmente fica dessa análise? A pesquisa parece deixar a gente com uma pergunta forte no ar, né? Qual seria? Ao pegar esses mitos ancestrais e costurar eles nas lutas de hoje, por terra, por direitos, por reconhecimento, de que maneira essas narrativas indígenas estão de verdade reconfigurando o jeito como a gente entende o Brasil? Uma pergunta profunda. Pois é. Desafiando o nosso passado, moldando o presente e, quem sabe, apontando para um futuro mais diverso, mais plural. É algo para se pensar mesmo, como essas histórias podem mudar a nossa própria história coletiva. Fica aí a reflexão para todo mundo. Este foi mais um episódio do Vozes da Cor podcast. Aqui todas as cores têm voz. Até a próxima, pessoal!